Olá, muito boa tarde para você. Hoje é o Dia Internacional da Democracia, uma data importante que serve de reflexão para todos nós. A data foi criada em 2007 pela Organização das Nações Unidas e tem um motivo: reforçar a necessidade de promover a democratização, o desenvolvimento e o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. Esse é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Presidente do Supremo Tribunal Federal convoca para esta quinta e sexta-feiras julgamento no plenário virtual da medida provisória que altera o Marco Civil da Internet. Ministro Ricardo Lewandowski, do STF, suspende tramitação de ações envolvendo imóvel e doações ao Instituto Lula. E ainda em Sorriso, no Mato Grosso, a biometria substitui o controle manual de apresentação de réus à justiça. O reeducando precisa passar uns minutos a mais aqui, apenas na primeira vez, quando ele vai ser cadastrado. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, convocou uma sessão virtual extraordinária para julgar medida provisória que altera o Marco Civil da Internet. A sessão pelo plenário virtual começa amanhã e termina na noite de sexta-feira. A análise do colegiado foi pedida pela ministra Rosa Weber, relatora dos processos envolvendo a medida provisória. A ministra suspendeu provisoriamente a MP e solicitou ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, a realização do julgamento virtual para que os ministros da corte decidam se mantém ou não a decisão. Rosa Weber considerou a alteração do Marco Civil da Internet inconstitucional, porque o tema tem relação com direitos e garantias fundamentais. Em casos assim, a prerrogativa de fazer as mudanças é do Congresso Nacional e não do presidente da República. No julgamento no plenário virtual não há discussão entre os ministros do STF. Os votos são publicados em uma plataforma digital para que a corte chegue a um resultado. Atualmente, há 8 ações no Supremo Tribunal Federal contra a medida provisória. Todas elas pedem a anulação da MP por desrespeitar a Constituição da República. A medida provisória que altera o Marco Civil da Internet foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada na semana passada. O objetivo, segundo a presidência da República, seria combater a remoção arbitrária de contas em redes sociais. Nessa terça-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolveu a MP ao Palácio do Planalto. Ele alegou que o novo texto gera insegurança jurídica e configura abalo ao desempenho das funções do Congresso Nacional. E o plenário virtual do Supremo confirmou, por maioria de votos, a decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski, que obrigou o Ministério da Saúde a garantir ao estado de São Paulo mais vacinas contra a Covid-19. O STF foi acionado depois que o governo federal, no início de agosto, alterou a distribuição e acabou reduzindo o número de doses destinadas ao estado. De acordo com o ministro Lewandowski, as pessoas que já receberam a primeira dose têm o inequívoco direito de receber a segunda para completar a sua imunização. E uma súbita mudança no método de distribuição pode comprometer todo o esforço do estado de São Paulo para tornar efetiva a cobertura vacinal da população. O ministro Edson Fachin, do Supremo, negou o pedido de indulto humanitário a Paulo Maluf, ex-governador de São Paulo. Ele está em prisão domiciliar desde 2018. O pedido feito pela defesa alega que o ex-governador e ex-prefeito de São Paulo tem comprometimento de locomoção irreversível, ocasionado por doenças e pela velhice. Em decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro no fim do ano passado, o condenado com comprometimento permanente e que não pode receber tratamento no local de cumprimento da pena pode ter direito ao indulto.
Maluf cumpre pena por lavagem de dinheiro e crime eleitoral e está desde 2018 em prisão domiciliar. Ao analisar o pedido, o ministro Edson Fachin apontou que o decreto 10.592 de 2020 exige doença que limite de forma severa a atividade do condenado e necessite de cuidados contínuos que não possam ser ofertados no local da pena, o que, segundo o ministro, não é o caso de Maluf. Em junho deste ano, Paulo Maluf passou por uma perícia médica determinada pelo ministro. Os peritos que realizaram o exame concluíram que ele não necessita do indulto humanitário. Segundo a perícia, o quadro de Maluf é passível de cuidados domiciliares. Além de negar o pedido de indulto, Edson Fachin manteve o cumprimento da pena em prisão domiciliar. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a tramitação de ações envolvendo imóvel e doações ao Instituto Lula. Segundo o ministro, há risco de dano processual irreparável ou de difícil reparação, caso seja instaurada a ação ou sejam impostas medidas cautelares com base no acordo de leniência da Odebrecht. Quem traz os detalhes da decisão é a consultora jurídica da TV Justiça, Hanna Gomes. No processo, a defesa do ex-presidente Lula pede o trancamento da ação penal que discute a irregularidade da sede e das doações recebidas pelo Instituto Lula, apontando que não haveria justa causa para o processamento da denúncia. A tese para esse pedido da defesa tem apoio em decisões de habeas corpus anteriores já proferidos pela Corte Superior, em que foi reconhecida a incompetência do juízo de Curitiba, anulados todos os atos decisórios já praticados e também declarada a impossibilidade do uso das provas produzidas pelo acordo de leniência da Odebrecht. Ao analisar o pedido, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, concedeu liminar, reconhecendo que há risco de dano processual irreparável ou de difícil reparação ao autor da ação, o ex-presidente Lula, caso fosse instaurada nova ação penal ou impostas medidas cautelares. O ministro aplicou o mesmo entendimento da imprestabilidade dessas provas que já tinha sido declarado na ação que reconheceu a suspeição do ex-ministro Sérgio Moro e a incompetência dos integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato, os responsáveis pela investigação. Lewandowski declarou nulas as provas, mas a sua decisão ainda aguarda análise da segunda turma do Supremo. Embora todos os atos decisórios tenham sido declarados nulos, bem como os elementos de prova, o Ministério Público Federal em Brasília pediu à defesa do ex-presidente Lula que apontasse as provas que consideram nulas e que fosse viabilizado o reaproveitamento do material para eventuais novas ações penais. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento do marco temporal das terras indígenas com o voto do ministro Cássio Nunes Marques. Ele será o segundo a apresentar os argumentos. Até o momento, só o relator, ministro Edson Fachin, votou. O ministro foi contra a tese do marco temporal para a demarcação das terras indígenas. Ele votou no sentido de que a posse deve ser definida por tradicionalidade. E a transmissão dessa sessão você acompanha aqui pela TV Justiça a partir das 14h. E você vai ver a seguir no Dia Internacional da Democracia a importância de escolher os governantes por meio do voto. Continue com a gente, eu volto já. A Constituição é um instrumento jurídico-político que instituiu o Estado Democrático de Direito. Garantir sua plena aplicação é o caminho para um Brasil justo e solidário. Hoje, dia 15 de setembro, é comemorado o Dia Internacional da Democracia. E a data tem um significado importante para nós brasileiros, que enfrentamos vários obstáculos até alcançar o Estado Democrático de Direito. Democracia, substantivo feminino em que no dicionário é explicado como modelo de governo onde o povo é soberano, escolhendo seus próprios governantes através de eleições periódicas. Mas como o brasileiro entende o que significa a palavra? Para algumas pessoas,
ela é sinônimo de outra muito importante na nossa Constituição. Liberdade, né? A gente poder escolher o candidato que a gente quer votar, entendeu? A gente ter liberdade para fazer isso. Liberdade e igualdade. A voz de todo mundo é como se fosse igual, sabe? Direitos iguais. O Dia Internacional da Democracia foi criado pela Organização das Nações Unidas em 2007, com o objetivo de promover a democratização e o respeito aos direitos humanos e liberdades individuais em todo o mundo. No Brasil, a Constituição de 1988 garantiu à Justiça Eleitoral a competência para tomar medidas para que a participação popular na escolha dos representantes seja incontestável. Criada em 1932, a Justiça Eleitoral enfrentou muitas dificuldades. No chamado Estado Novo, instaurado por Getúlio Vargas, a população não pôde votar durante 8 anos. Em 1945, um processo de redemocratização e um novo Código Eleitoral permitiram que a sociedade voltasse a escolher seus governantes. Esse caminho foi mais uma vez interrompido em 1964, com a ditadura militar e o início do governo do general Humberto Castelo Branco. Só em 1988, o Brasil voltou a ser uma democracia. Para o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, a democracia é a maior das conquistas do povo brasileiro. A nossa democracia não nos foi herdada nem outorgada, mas corajosamente conquistada. Há mais de 30 anos, nossos cidadãos manifestaram seu desejo pela democracia. E esse desejo permanece vivo. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ressaltou que a democracia permite que ideais contrários possam conviver harmonicamente. A vida tem muitos pontos de observação e a verdade não tem dono. A democracia não é o regime político do consenso, mas sim o da convivência civilizada de pessoas que pensam diferente. E quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, mas é meu parceiro na construção de uma sociedade aberta e plural. E para dar continuidade ao assunto, eu converso agora com o advogado Sérgio Martins Coelho, que é conselheiro jovem da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Renata, muito obrigado pelo convite. Bom, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição Federal. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do papel do STF na defesa da democracia. Bom, o STF ele tem um papel central, evidentemente, na defesa da democracia, né? Quer dizer, a existência de uma Corte Constitucional, como foi bem ressaltado na exposição precedente, ela não garante por si só uma ordem democrática. O Supremo Tribunal Federal existe desde 1890 e nos 40 primeiros anos da República, a chamada República Velha, as credenciais democráticas não eram as mais robustas, não? Além do voto de cabresto, que todos conhecemos bem, houve pelo menos 2.300 dias de estado de sítio e depois sucessivos golpes. No entanto, se o STF por si só não garante, a existência de uma Corte Constitucional por si só não garante a democracia, é certo de que a inexistência de uma garante o autoritarismo, de modo que talvez não seja suficiente a existência do Supremo Tribunal Federal, mas, de certo, um Supremo Tribunal com atuação livre, com atuação independente, ele é essencial à democracia. Bom, o cidadão sabe, ele tem a noção da importância dele no processo democrático para a garantia do Estado democrático de direito. O voto é uma ferramenta importantíssima, né? O voto é uma ferramenta importantíssima e eu acredito que cada vez mais o cidadão vem se conscientizando da sua importância no processo democrático. De 88 para cá, o número de participação, a qualidade da participação democrática nos grandes acontecimentos tem sido maior, tem sido robusta. E eu quero crer que sim, que a população tem consciência e tem cada vez mais consciência da sua importância no processo democrático, seja pelo voto, seja pelas suas manifestações, seja pelo exercício de deveres cívicos, como, enfim, serviço ao tribunal do júri, de modo que, sim, a população tem e cada vez mais tem consciência do seu papel.
Bom, só se constrói uma sociedade cada vez mais inclusiva, igualitária, sustentável com a democracia. A democracia é um dos pilares para tudo isso, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância. Eu diria que a democracia é o grande pilar. Se encaminha hoje internacionalmente, pelo menos se desenha isso, uma disputa entre democracias e autocracias, de modo que o Brasil ele conquistou sua democracia a partir de árduas lutas, a partir de esforços enormes, e a democracia é talvez o bem maior do nosso Estado atualmente, e deve ser preservada, mantida e cultivada. Bom, a nossa Constituição de 1988, ela traz garantias e direitos fundamentais, é super avançada nessa questão em outras, mas o senhor acha que a nossa democracia está suficientemente madura? Nós tivemos 2 processos de ruptura, muita coisa aí no meio do caminho, mas caminhamos bem? A nossa democracia, ela é jovem, não é? De 1888 para cá, ainda... Quero crer que é uma democracia jovem em processo de amadurecimento. Eu acho que uma democracia ela nunca está plenamente madura, mas é sempre uma construção, um processo que se desenvolve ao longo da história. Bom, nesses 30 anos, apesar de ter havido processos de impeachment, que são medidas constitucionais, não houve ruptura, de modo que a Constituição e a democracia encaminham-se para um amadurecimento constante. Sérgio Martins Coelho, por favor, pode concluir. Não, eu disse que é um amadurecimento constante e perpétuo. Ok, muito obrigada, Sérgio, pela sua participação, excelente reflexão nesse dia tão importante, né? Até a próxima, boa tarde. Eu que agradeço, muito obrigado. E você vai ver a seguir, em Sorriso, no Mato Grosso, a biometria substitui o controle manual de apresentação de réus à justiça. Os detalhes daqui a pouco, eu volto já. A Constituição é fruto da organização e da luta popular que a fez ser cidadã após um período ditatorial no Brasil. Em razão disso, é fundamental para sua materialização que o povo se mantenha permanentemente organizado e articulado. Em Sorriso, no norte de Mato Grosso, o comparecimento em juízo de reeducandos em regime aberto é registrado através de um leitor biométrico. O benefício disso a gente mostra agora na reportagem de Fernanda Fernandes. No Fórum de Sorriso, a cerca de 400 quilômetros da capital, a biometria substituiu o controle manual de apresentação de réus à justiça. O software, doado pelo Conselho Municipal de Segurança, permite cadastrar todos os dados e as digitais do apenado, indicando também o período em que ele deverá se apresentar novamente à vara judicial. Quando comparecer, o cidadão então registrará sua digital e receberá o comprovante de comparecimento em questão de segundos. E é um sistema muito simples. O reeducando precisa passar uns minutos a mais aqui, apenas na primeira vez, quando ele vai ser cadastrado. Depois, ele só, ali de fora mesmo, coloca ou o polegar ou o indicador, automaticamente o sistema faz com que os dados dele apareçam na tela, a atendente confirma, imprime uma certidão, ele assina e já está liberado para os seus afazeres. A funcionalidade foi pensada para acompanhar o avanço tecnológico, proporcionar economia, segurança e celeridade. Ganham todos. Ganhou o reeducando, porque não perde, às vezes, muito tempo, deixa de trabalhar, alguma coisa assim. Ganhou a população, porque chega no fórum, não existe aquele movimento todo, aquela fila para ser atendido. Ganhou até os funcionários do fórum, os servidores, porque ficava muito tempo cuidando só desse setor de certidão. Hoje eles podem estar fazendo juntadas, outras atividades. E ganhou a população de Sorriso, que eu acho que tem um serviço prestado com um pouco mais de rapidez. O Tribunal Superior do Trabalho e a Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, assinaram um termo de adesão ao protocolo de intenções da Escola Virtual de Governo.
A solenidade de celebração da assinatura entre as instituições foi feita de forma online e transmitida pelo canal do TST no YouTube. Logo no início do evento foi apresentado um vídeo sobre a EVG, Escola Virtual de Governo, que tem o objetivo de proporcionar mais opções de capacitação de qualidade. A EVG é uma plataforma governamental com mais de 4 milhões de inscritos, que reúne cursos à distância, secretaria virtual e armazenamento em um só ambiente, centralizando também o cadastro de usuários e a emissão de certificados. Atualmente, a plataforma conta com 77 parceiros, localizados em diferentes esferas e poderes da administração pública. Também oferece mais de 300 cursos divididos em 26 áreas temáticas, além de 32 programas de certificações avançadas. A presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, ressaltou que a capacitação dos servidores é de extrema importância para a administração pública. Segundo a ministra, a assinatura do termo vai contribuir para o aprimoramento dos servidores do TST. Permanecer atualizado é um desafio constante diante da edição contínua de legislação, da produção incessante de novos conhecimentos, da propagação de rotinas de trabalho mais eficientes e, além disso, o dinamismo provocado pela inovação tecnológica nos apresenta diariamente novas ferramentas de trabalho voltadas à maior produtividade na consecução das atividades finalísticas do Estado. O presidente da ENAP, Diogo Costa, elogiou a gestão do TST e agradeceu a parceria entre as instituições. Nós queremos ser um acelerador. O TST é um tribunal que vem numa trajetória de modernização, é um tribunal que entende que, junto com a Justiça, é importante ter também uma boa gestão do Judiciário, e nós estamos aqui para sermos ferramentas, para sermos ferramentas de capacitação, ferramentas de gestão, ferramentas de melhoria da qualidade institucional. Para conhecer mais sobre a Escola Virtual de Governo, é só acessar escolavirtual.gov.br. O Jornal da Justiça, primeira edição, fica por aqui. Mas eu te lembro que daqui a pouquinho, a partir das 2 horas da tarde, tem a retomada do julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal, daquele julgamento sobre o marco temporal da demarcação de terras indígenas. Julgamento que será transmitido ao vivo aqui pela TV a partir das 2 horas da tarde, com o Cadu, o Carlos Eduardo Cunha e toda a equipe. Eu te espero. Amanhã temos um encontro marcado. Até lá, ótima tarde para você. Tchau, tchau.